Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon. Neste vídeo vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo aqui sobre as ferramentas essenciais de ciência de dados. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, sobre a parte de interpretadores Python, Eu vou discutir aqui para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia como cientista de dados, algumas ferramentas que você precisa aí instalar na sua máquina ou você vai ter que uma hora ou outra estar utilizando alguma dessas ferramentas, tá? Quando você vai utilizar Python aí para análise de dados, existem algumas ferramentas que você utiliza que já possui o interpretador Python acoplado, tá? Quais são essas ferramentas, Nixon? São o Jupyter Notebook, o IPython, o Jupyter Lab, o Google Colab, Essas são as ferramentas que eu sugiro vocês utilizar, que vocês vão utilizar normalmente no seu trabalho para fazer análise de dados, para implementar scripts em Python, programação em Python e fazer essas questões. Essas ferramentas já contêm o interpretador Python, então você consegue executar código Python ali utilizando essas ferramentas, No geral, eu utilizo muito o Jupyter Notebook, Às vezes na academia eu acabo utilizando o Jupyter Colab, e essas outras ferramentas aí também podem ser utilizadas, Os que são mais utilizados hoje em dia, o Jupyter Notebook, o Jupyter Lab e o Google Colab, O IPython é uma primeira versão ali, o Jupyter Notebook já é uma versão atualizada ali do IPython, que começou com o IPython, o interpretador Python, depois criaram-se um Jupyter Notebook, estenderam a versão do Jupyter Notebook, depois o Google foi lá, estendeu ali para as nuvens e a gente acabou tendo essas ferramentas, Vou falar um pouco aqui primeiro sobre o Jupyter Notebook, O que é o Jupyter Notebook, Nixon? O Jupyter Notebook é essa ferramenta que lhe permite aí você criar códigos no Python, Só que de uma forma bem organizada. É muito interessante aí para você criar aí soluções de data science, fazer visualizações, documentar teu código. Essa plataforma que lhe permite você programar através de notebooks, A gente chama Jupyter, Jupyter. No geral, a gente tem células aqui, Se você percebe nessa figura, a gente tem algumas células. E o usuário programa código Python nessas células e por trás aqui existe um interpretador Python que consegue entender esse código e fornecer um certo retorno aqui para o usuário, tá? O Jupyter Notebook também permite questões de documentação, mas na frente a gente vai entrar em detalhes sobre essas questões, implementar código Markdown, colocar outros códigos aqui para documentação, escrever código aqui, além de código Python, código HTML e outras questões que podem ser muito interessantes para você aí ao longo da carreira. Então esse ambiente aqui é o Jupyter Notebook, tá? Se você conhece o Jupyter Notebook, talvez você já tenha utilizado vários recursos desses. Se você não conhece, a gente vai ver alguns recursos aí nas próximas aulas, tá? Outra ferramenta que é uma das bastante utilizadas, pessoal, é o Google Colab. O que é o Google Colab? É um Jupyter Notebook, só que você não vai rodar o ambiente na sua máquina, Quando você instala o Jupyter Notebook, você instala o Jupyter Notebook na sua máquina. O Google Colab é como se fosse um Jupyter Notebook que está instalado lá na máquina do Google. E ele fornece esse serviço ali de forma online para você estar executando o código Python sem precisar instalar nada na sua máquina. Isso é uma grande sacada aí do Google Colab, tá? No geral, o ambiente é parecido, Esses ambientes de notebooks aí são parecidos com algumas diferenças, algumas questões relacionadas a recursos. E aqui a gente tem aqui, a mesma questão de documentação e a gente tem células Python. A gente pode programar aqui e aí quando a gente está executando esse script aqui, a gente vai executar o script lá na máquina do Google, beleza? Nixon, qual é o melhor, cara? Você mostrou aí várias ferramentas. Eu queria saber se é o melhor o Jupyter Notebook ou se é melhor o Colab, Para responder isso para você, como eu sempre digo, às vezes não tem o melhor, são ferramentas, Isso depende, Um é melhor do que o outro é melhor nesse sentido. Você tem que avaliar aí você tirar suas próprias conclusões, qual você vai utilizar aí ao decorrer do curso e qual que eu utilizo aí no trabalho, Então você vai tirar suas próprias conclusões, que eu vou mostrar aqui alguns elementos para você estar entendendo, tá? Vamos fazer uma comparação aqui só para você entender as diferenças das duas ferramentas, tá? Primeiro, o Jupyter Notebook, ele é instalado no seu ambiente local. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui em casa, eu instalo o Jupyter Notebook na máquina local. Quando eu faço isso, existem algumas facilidades, tá? Pelo fato de eu estar instalando dados na minha máquina local, eu consigo ler dados locais de forma fácil, Eu consigo ler um dataset, eu consigo abrir um arquivo do meu computador,
Tudo porque está local, né? Eu passo só o caminho do arquivo ali no meu computador, eu vou conseguir ler aqueles dados, existe uma certa facilidade aí na integração com os dados que estão na minha máquina, tá? Qual a desvantagem de você estar usando o Jupyter Notebook? Como você vai instalar o ambiente no seu computador, você também é responsável por instalar as bibliotecas desse ambiente. Então, se você for utilizar alguma biblioteca, se você for utilizar outras soluções, pacote, você vai acabar precisando instalar essas bibliotecas. E quem vai fazer essa instalação? É você mesmo. Então, você é o encarregado de instalar o ambiente na sua máquina e você é o encarregado de utilizar essas bibliotecas. Nixon, e se eu fosse usar o Colab, cara, como seria? O Colab ele é um ambiente em cloud da Google, né? Então, junto ao notebook na Google. Então, normalmente, existe uma certa dependência da internet. Então, você só vai conseguir acessar o serviço Colab através da internet. Nixon, como é que eu faço para ler dados lá no Colab? Para você ler dados no Colab, normalmente você integra com outras ferramentas, como por exemplo, você pode colocar os dados que você for utilizar, os seus datasets, no Google Drive. Então você tem que upar os dados no Google Drive para você conseguir fazer a leitura através do Google. Ler dados locais em si, existe essa desvantagem aí, que se torna mais complexo, mais difícil para você estar fazendo leitura de datasets, tá? Agora existe uma vantagem, como a Google já lhe fornece a máquina esse serviço, ele já instala algumas bibliotecas para vocês, né? Algumas bibliotecas são pré-instaladas, né? Então, se você for utilizar algumas bibliotecas padrões de Data Science, elas já estão disponíveis lá no Colab, tá? Em relação à questão de velocidade, né? Quando você está usando o Jupyter Notebook, entenda que a velocidade depende da sua máquina local. Se você tem um bom processador, se você tem uma GPU na tua máquina, se você tem uma grande quantidade de memória, a velocidade desses scripts que você vai fazer, a velocidade da execução do seu projeto vai depender da sua máquina local. Quando você vai executar alguma coisa lá no Colab, existem os recursos do próprio Google, né? Vai lhe fornecer ali 2 GB, 12 GB de memória RAM, o disco ali vai depender do seu Google Drive que você quer mexer. Existe GPU que estão disponíveis, certo? Só que existem algumas limitações, tá? Essas limitações ela vai mudando ao longo do tempo. Às vezes você pode utilizar ali 1 hora de GPU grátis, 15 minutos, 2 horas, 3 horas. Isso muda ao longo do tempo, tá? Se você abrir lá o site, ele vai dizer alguns requisitos básicos ali. Ele é gratuito, o Google Colab, só que se você quiser utilizar esses recursos, existe um certo limite para a utilização desses recursos, tá? E se você for usar o Jupyter Notebook, ele vai depender da sua máquina local aí. Essas são as grandes questões, né? No geral, pessoal, quando você vai trabalhar com o Jupyter Notebook, você vai instalar o ambiente, você também, eu considero como uma das desvantagens, que o usuário precisa instalar o ambiente lá virtual. Então você vai gerenciar seus ambientes e você vai gerenciar seus pacotes. Você que vai precisar instalar o ambiente, você vai precisar desinstalar, você define o que você vai utilizar na sua máquina, tá? Lá no Google Colab, né, ela já existem algumas bibliotecas pré-desinstaladas, né? E como a gente utiliza o Google Colab através do browser, né, a gente utilizando a internet, acessando o browser, o Google Colab ele já fornece essas bibliotecas para vocês. Então você não vai ter essa gerência de ambientes como você tem na máquina local, tá? E você consegue já utilizar ali o Pandas, NumPy, essas bibliotecas aí mais básicas para análise de dados diretamente do Google Colab sem precisar instalar essas bibliotecas por trás. Nixon, agora qual que você usa aí, cara? Eu tô na dúvida ainda, não sei qual é o mais interessante. Cara, eu vou assim, com toda sinceridade, Jupyter Notebook hoje em dia e Jupyter Lab, né, que eu não falei aqui do Jupyter Lab, eles são mais utilizados aí na indústria, né? O Google Colab é muito utilizado na academia. Quando se você tiver aula de ciência de dados aí, normalmente o professor não vai ter um servidor, não vai ter uma máquina para estar rodando algum script pesado, e para facilitar a vida dos alunos, né, ele acaba utilizando o Google Colab, vai fornecer só um script que está nas nuvens, vai mandar para você, você vai pegar aquele script. Só que entenda que o Google Colab ele é utilizado para termos educacionais, né? Essa é a ideia do Google Colab, fornecer esse serviço de forma educacional. O Jupyter Notebook é a ferramenta que o cientista de dados usa no dia do trabalho, né? Eu particularmente não conheço nenhuma empresa que utilize o Google Colab como ferramenta principal para estar executando assim. Pelo menos na empresa que eu trabalhei, a gente acaba utilizando o Jupyter Notebook, que está instalado em algum servidor, um grande servidor, alguma máquina, ou a gente utiliza o próprio computador da gente, o Jupyter Notebook, enfim. Quando vai escalar, existem outras soluções que a gente joga para cloud, algo do tipo, mas eu vejo isso, tá? Então, Nixon, o que é que você me sugere? Cara, se você está abrindo um script na internet, se você está estudando alguma coisa aí relacionada a Python, não tem uma grande máquina, uma boa máquina,
tem dificuldades, você usa o Colab aí, talvez seja mais interessante do que você ter sua máquina. Você tem uma máquina de 2 GB, tem uma máquina que é muito ruim, o Colab vai lhe ajudar nesse quesito aí, tá? Tem as limitações aí relacionadas à questão de recursos, né? Você tem que analisar, entender os recursos aí, dependendo do script que você for fazer. Mas se você tem uma máquina mais interessante para você se acostumar com a ferramenta, eu sugeria você utilizar o Jupyter, porque na prática a gente vai gerenciar nossos ambientes, a gente vai ter que gerenciar nossos pacotes. Se você for contratado por uma empresa, você vai ter que utilizar uma dessas ferramentas aí, gerenciando seu próprio ambiente, definindo quais são as bibliotecas e utilizando esses recursos do Jupyter, ou o Jupyter Notebook ou o Jupyter Lab, né? São os dois que a gente utiliza aí. Eu não coloquei o Jupyter Lab aqui, mas por questões de preferência mesmo, eu prefiro colocar o Jupyter Notebook, que é o que eu utilizo mais, mas o Jupyter Lab também você pode testar aí e ter esses ambientes aí, que é parecido com o Jupyter Notebook, tá? Existem algumas diferenças, mas é muito parecido com o Jupyter Notebook. Então, pessoal, queria mostrar aqui para vocês essas questões relacionadas ao Jupyter Notebook e também ao Google Colab, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Os dois ferramentas, às vezes eu acabo utilizando, eu vou dar aula o Google Colab, quando no ambiente de trabalho é o Jupyter Notebook, não existe o melhor, né? A gente coloca essa provocação, né? Jupyter Notebook ou Google Colab, mas entenda que você não precisa escolher um, tá? Escolha os dois. A gente coloca essa provocação mais para você ter essa comparação mesmo, você entender e ter esse perfil mais crítico em estar analisando as ferramentas que você vai utilizar, tá? Esse vídeo, pessoal, encerra por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clique aí em gostei, né? Ajuda aqui o canal. Quando você clica em gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. E mais pessoas vão estar assistindo esse conteúdo e a gente vai estar gravando mais conteúdo ainda para vocês, tá? Se você não for inscrito no canal, sempre peço aqui, se inscreve aí no canal para você ser notificado sempre quando surgir um vídeo novo. E se você quer realmente, às vezes o YouTube não lhe manda notificação, tem algum problema com isso, você pode entrar aqui no canal do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, tá? Lá no Telegram, sempre quando sobe vídeo novo no canal, a gente avisa lá no Telegram o vídeo que subiu e você vai estar sendo notificado lá via Telegram, beleza? Então, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. É só o começo.